primeira instrução que o Senhor Jesus deixou à igreja foi exatamente sobre disciplina. Ele diz em Mateus 18:15: se teu irmão pecar contra ti, foi a sociedade bíblica que colocou, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, que pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar também a ouvir a igreja, então considera-o como gentio publicano, não pode ter parte na igreja. Eu sei que tratar desse assunto é muito difícil para o pregador e mais difícil para o ouvinte. Mas eu quero lhe explicar algumas coisas de suma importância. Porque este momento que nós vivemos de culto com a celebração da ceia é um momento santíssimo, de grande pureza, de grande intimidade com Deus. Isto requer condições para ter esta intimidade e esta proximidade. Se houver pecado na minha vida ou na sua vida, o pecado passa a ser como fermento. Você diz, lembra-se o que disse Gálatas 5? Um pouco de fermento, um pouco de pecado, leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, será a condenação, sofrerá a condenação. Então, eu não conheço nenhuma igreja, já estou nesta vida espiritual, pastoral, ontem 44 anos, eu não conheço nenhuma igreja que confronte o pecado de alguém. Não conheço. No passado, sim, se fazia isto. Quando alguém era identificado como uma pessoa que estava vivendo em pecado, ele era chamado, era disciplinado. Se a pessoa aceitava, acabamos de ganhar uma alma. Se a pessoa rechaçava, eram chamadas duas testemunhas. Se rechaçava, era levado à igreja. E se a igreja, mesmo todos tendo conhecimento, a pessoa não aceitava, era convidada a sair da igreja. Eu sempre soube, com todo o respeito eu lhe digo, que uma maçã estragada numa cesta de maçãs boas acaba por apodrecer tudo, porque é como fermento. Então, eu sei que muitos pastores têm medo de falar deste assunto, porque eles pensam que a igreja não aceita, que a igreja vai ficar vazia. Mas é melhor nós conhecermos a verdade libertadora do que fingirmos que estamos na fé. Você tem que entender que, como homem de Deus, como mulher de Deus, como famílias de Deus, nós não podemos tolerar o pecado na igreja sem o confrontar. Agora, o que se passa normalmente, e por isso os pastores fogem de tratar deste assunto publicamente, é que muitos, quando percebem que já se sabe a respeito da vida deles, fogem para outras igrejas. A Bíblia instrui o que fazer com isso. O que eu faço como pastor, amados, sobre o que a Bíblia diz? Nós precisamos de fazer isso com aqueles que vivem em pecado, chamar, depois com duas testemunhas, depois a igreja e depois gentil e pagão. Nós temos que seguir o que a Bíblia diz, claro, sempre com muito amor, sempre com muita paixão, sempre com muita mansidão, sempre com muita moderação. A realidade é que quando temos advertido alguém que não está vivendo dentro das regras bíblicas, por exemplo, do casamento, e pratica um adultério, um repúdio. O que é repúdio e adultério? É quando a pessoa tem casamento e por fora mantém uma nova relação sexual com outra pessoa. E claro que essa pessoa que está nesse estado, ela tem que ser advertida, ou pelo menos através da mensagem, para que ela se arrependa e não pratique isso. Pessoas que não são casadas e que vivem em fornicação, isto aqui, amados, é uma desgraça para a vida de uma igreja. Então, todas as vezes que eu chamei alguém no meu gabinete, e já não o faço há muitos anos, eu sempre tive como resposta pessoas que
ficavam enfurecidas, pessoas ficaram com raiva de mim, e era dramático, mas eu disse: eu sou o pastor, eu tenho que te falar a verdade. É melhor você se corrigir, porque a Bíblia diz que quem guarda o pecado, que quem vive na prática do pecado, não prospera, mas que se confessa e deixa, alcança misericórdia. Estou lhe falando de casos de adultério, casos de fornicação, casos de situações muito baixas, mas quantas esposas fingem que está tudo bem com o marido, quantos maridos fingem que está tudo bem, quando a Bíblia diz: você tem que viver de modo digno do Evangelho. Por exemplo, pessoas que mentem. Você sabe que a mentira é um fenômeno sociológico e um pecado mortal na vida espiritual, porque o pai da mentira é o diabo. Então, se eu me habituo a mentir, se eu não freio, se eu não batalho para me desassociar da mentira, eu começo a praticar coisas que o diabo é o pai.